partir de agora, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Olá, amigos. No ar, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. O seu programa aqui da TV Unisantos, canal 40 HF, da NET, canal 12. Nosso programa sempre gravado aqui nas maravilhosas instalações do Golf Clube de São Vicente, cedida pela diretoria sob a presidência do senhor Arthur Kraft, a quem agradecemos penhoradamente. Muito bem, nosso programa tem o apoio cultural do Laboratório de Análises Clínicas Célula Mater, um dos mais importantes laboratórios de análises clínicas do Brasil, com 4 unidades na nossa região: Santos, São Vicente, Praia Grande e Cubatão. Também a Clínica de Fisioterapia Renascer, ali na Capitão Moraguiar, em São Vicente, possuindo também em suas instalações uma academia de esportes. Ambas as empresas, evidentemente, sugerimos a todo o nosso público, quando tiverem, evidentemente, as indicações médicas para o laboratório de análises, procurarem lá o doutor Carlos, a doutora Fátima, que certamente serão atendidos com presteza e qualidade. Muito bem, o nosso programa, ele está atingindo um número bastante elevado, já passamos de mais de 100 programas, e essa qualificação que nos dá a TV Unisantos nos dá estímulo para continuarmos nesse trabalho de trazer aqui entrevistas interessantes com profissionais das áreas, especialmente na medicina, da saúde, mas também, às vezes, percorrendo alguns caminhos sociais e políticos para que nosso público esteja sempre muito bem informado. Queremos destacar também o nosso grande amigo, a quem mandamos um abraço, o doutor Clemente, lá da Multimagem, que sempre muito solícito para conosco, já foi nosso entrevistado aqui no programa e certamente sempre tem palavras de incentivo para a continuidade do nosso trabalho aqui na TV. Muito bem, hoje vamos trazer novamente, como fizemos no programa anterior, um médico, o doutor André Vicente Guimarães, que é um doutor pela Faculdade de Medicina da USP e é pós-graduado na disciplina de cirurgia de cabeça e pescoço, que nós vamos explicar aqui com detalhes. Muitas pessoas ainda não têm uma ideia sobre essa especialidade, mas o doutor André irá fazer explanações a esse respeito, orientando ao nosso público, informando ao nosso público, evidentemente. Bem, doutor André Vicente Guimarães, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Ficamos honrados com a sua presença e oferecemos câmeras e microfones da nossa TV para os seus cumprimentos. Doutor Hélio, muito obrigado pelo honroso convite, telespectadores da televisão, da Unisantos. É um prazer estar aqui com vocês e poder participar desse programa, já que tem tido tanto sucesso na mídia aqui da nossa região. É um programa que realmente preenche um espaço que estava faltando aqui, e sempre com curiosidades, com assuntos muito bem elaborados, como eu tenho acompanhado por Vossa Senhoria. O nosso sucesso depende, evidentemente, de pessoas qualificadas como o senhor, que nos dá a honra de comparecer aqui atendendo ao nosso convite. Muito bem, doutor André, o senhor que é professor de disciplina também de otorrinolaringologia da Unimes, como sabe o público telespectador, a otorrinolaringologia é aquelas doenças da garganta, do ouvido, do nariz, e aí já entramos numa pequena explanação. A otorrino e a cirurgia de cabeça e pescoço são coisas próximas e que, evidentemente, poderia trazer para o público a impressão de que uma coisa seria a mesma. Nós gostaríamos, para iniciar o programa, que o senhor explicasse para o público o que é realmente a especialidade cabeça e pescoço. A cirurgia de cabeça e pescoço surgiu por volta da década de 60 e foi uma necessidade de cirurgiões gerais que necessitavam intervir na região da face do pescoço, principalmente na demanda com tumores malignos dessa região. Historicamente, no Brasil, iniciou-se a nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Foi fundada em 1967, em 3 grandes centros, inicialmente Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Câncer, na Faculdade de Medicina da USP e no Hospital AC Camargo, Cancer Center.
Esses 3 grandes centros multiplicaram seus esforços através das residências médicas, que são espalhadas em torno de 22 em todo o Brasil. Em Santos, nós temos uma residência médica, qual o professor Rogério e eu coordenamos, e temos residentes anualmente. E o pré-requisito é cirurgia geral, depois esse residente faz cirurgia de cabeça e pescoço. Com relação ao otorrinolaringologia, em nosso país é um outro tipo de especialista, de profissional. Ele geralmente trata de doenças benignas, ou seja, nada de câncer, da parte de nariz, da garganta, da boca até por consequência. No exterior, a formação já é mista, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então, o médico que vai exercer essa profissão para tratar das doenças, dos males, da parte da face, da garganta e do pescoço, ele tem uma formação única. Ele é tanto otorrinolaringologista quanto cirurgião de cabeça e pescoço. No entanto, é uma formação que demanda 5 anos. Veja, o público que agora orientado da importância dessa diferenciação para que, evidentemente, nos momentos, nas patologias que envolvam doenças da cabeça e pescoço, possam, evidentemente, procurar o profissional certo para ter esse atendimento preciso. Mas, doutor André, ocorre que na especialidade da cirurgia de cabeça e pescoço, a maior incidência de doenças seriam exatamente o câncer, né? Nas diversas apresentações. Para começar as perguntas a esse respeito, eu gostaria que o senhor enfatizasse, em breves palavras, um resumo das doenças principais que são encontradas pela sua especialidade. Não só o câncer. O câncer de cabeça e pescoço representa hoje, para os pacientes que estão sendo submetidos à radioterapia, 20%. Então, cada 5 pacientes em tratamento de radioterapia, 1 é portador de câncer de cabeça e pescoço. O câncer de cabeça e pescoço, ele pode acometer a língua, a pele da face também, é um câncer de cabeça e pescoço, situado nessa região, pode acometer a laringe, pode acometer diversos órgãos da parte interna da face do pescoço. O câncer da cavidade oral é um dos tipos do câncer que é abordado pelo cirurgião de cabeça e pescoço. Em nosso país, ele é em torno do 4º ou 5º colocado dos tumores malignos em pessoas do sexo masculino, tabagistas e etilistas. No entanto, na Índia, ele é o 1º lugar. E a Índia é o lugar de maior incidência do câncer de cabeça e pescoço da boca no mundo, pelo fato de que eles têm o vício de mastigar uma pasta de fumo chamado Betel. Eles compram essa pasta de fumo no período da manhã e mastigam, porque ela diminui a ansiedade pela fome. E no decorrer do dia, ao invés de descartarem essa pasta de fumo, eles a condicionam na região da bochecha. E conversam, tomam um pouco de água, têm seus afazeres, e durante o dia está com fome, tira da bochecha essa pasta de fumo e continuam mastigando. Tanto é que lá eles têm uma relação nexo-causal do câncer da bochecha, que está relacionado ao fumo, essa pasta de fumo, propriamente dita. Esse costume que ele tem, então, de armazenar a pasta dentro da boca por horas. Da bochecha. Então, no nosso país, como na maioria dos países pelo mundo, o câncer da boca incide muito mais na região da língua, bordas da língua e no soalho da boca. No entanto, na Índia, a bochecha é a topografia, a região que mais incide, justamente por acondicionar a pasta de fumo, levando a esse tipo de malefício. No caso aqui da incidência, também a exposição ao tabagismo, no caso, o cigarro, os charutos, né? O mesmo para aqueles aparelhos do chá, que são feitos no chimarrão, nos estados sulinos, também tem alguma interferência nisso? Tem sim. O que se sabe, já existem estudos epidemiológicos muito bem feitos, mostrando que as pessoas que fumam têm aproximadamente, se comparar com uma outra que não fuma, 5 a 6 vezes mais o risco de ter um câncer
na região de boca, laringe, assim por consequência. As pessoas que fumam e que bebem, beber eu não digo tomar aquela cervejinha no final de semana, um chopp, uma caipirinha, mas pessoas que tomam várias doses de bebida alcoólica ao longo da semana são considerados etilistas susceptíveis a ter um câncer da região de cabeça e pescoço. E se a pessoa fuma e faz uso de bebida alcoólica simultaneamente, ocorre um efeito, sinérgico, efeito potencializador. O fato que uma pessoa que não fuma e não bebe, se comparado com uma pessoa que fuma e bebe, realmente bebe, é 20 a 30 vezes mais chances de ter câncer da região da boca e da laringe. Números impressionantes, né? Sem dúvida. Demonstra assim que a insistência com que aqui no nosso programa e em outras mídias se enfatiza a questão das questões do tabagismo e do etilismo, para que, evidentemente, nós consigamos reduzir substancialmente estas doenças, né? Então, o doutor André enfatizou com bastante propriedade essa questão. Doutor André, nas clínicas, de modo geral, nos consultórios, é relativamente frequente aquelas pessoas que procuram o médico com aquela aftazinha que não sara, que ela chama de afta dentro da boca, e que não sara nunca, ficam dias e dias para que aquilo cicatrize. Seria isso, evidentemente, um prenúncio de talvez de uma lesão maligna, não é assim? A questão de uns 20 anos atrás, pessoas que tinham estigma, que tinham possibilidade de que essa lesão, que o Dr. Hélio citou, fosse um câncer, eram geralmente rotuladas pessoas de mais idade, 60, 70 anos. Hoje em dia, percebemos que essas lesões, que têm o potencial já de ser uma lesão maligna, ocorrem em pessoas mais jovens, pessoas de seus 35, 40, 45 anos. Isso porque não só a bebida alcoólica como o cigarro são fatores importantes, são fatores promotores do câncer. Hoje em dia tem também vírus. E o vírus, o HPV, que é transmitido através do relacionamento interhumano, pessoal, seja através de um beijo, seja através de um compartilhamento sexual, ele também está cada vez mais sendo pesquisado e é positivo para o desencadeamento do câncer de cabeça e pescoço. Além disso, a mensagem acho que mais importante para o público, o senhor que está nos ouvindo, é que mesmo que o senhor não fume, mesmo que o senhor não beba, e surja uma lesão, uma ferida que não cicatrize em sua boca, não é uma ferida que dure por 3, 4, 5 dias. Eu digo aquela ferida que fica 15, 20 dias, mesmo que seja indolor, é importante que o senhor procure um especialista para avaliar se aquilo possa ser um câncer inicial da região da boca, por exemplo. Muito bem. Esse diagnóstico nem sempre ele pode ser imediato, né? Há necessidade certamente daqueles exames que se fazem, as biópsias, etc. Mas o importante realmente é que, uma vez constatada a presença dessas lesões, imediatamente a pessoa procura, evidentemente, um médico para que isso possa ser o mais breve possível diagnosticado. É isso, doutor? Perfeito. Essa lesão que não cicatriza só pode ser comprovado se se trata de um câncer ou não através de uma biópsia. E não tenha medo, por quê? É muito comum as pessoas relutarem em procurar o serviço médico, tanto por paura, por medo, quanto muitas vezes por não considerar essa possibilidade. E vocês sabem que quanto mais cedo é feito o diagnóstico do câncer, mais facilmente ele é tratado, com menos sequelas para o paciente e, obviamente, com uma melhor possibilidade de cura da doença. Perfeitamente. Acho que a prevenção e a precocidade, né, no diagnóstico sempre foi e sempre se recomenda ser as mais rápidas possíveis. Mas, doutor André, uma vez feito um diagnóstico de um câncer nessa região, vamos então agora para o tratamento, evidente. Os tratamentos cirúrgicos são muito mais frequentes, né, do que outros procedimentos. Nesse aspecto, ainda temos grandes problemas quando a coisa envolve a saúde pública.
os hospitais que possam servir como o local de tratamento. O senhor tem encontrado dificuldades nesse sentido, quer dizer, onde levar o paciente, como fazer esse tratamento e as consequências da sequência do pós-operatório desses doentes? Isso ainda é um problema muito sério, porque percebemos que existem campanhas preventivas, por exemplo, para doenças que têm uma prevalência, uma incidência muito maior, como é o câncer de mama, o câncer de colo de útero, o câncer de pulmão e assim por diante. No entanto, a demanda do câncer de cabeça e pescoço, principalmente o câncer de boca e o câncer de laringe, tem aumentado. Não só em números absolutos, porque existem muitos profissionais que hoje em dia estão habilitados em aventar a possibilidade. Então não é raro que uma pessoa hoje vai no dentista, vai fazer um tratamento dentário, e o dentista percebe que tem alguma coisa que não vai bem, tem uma manchinha vermelha, que pode ser uma lesão pré-cancerosa, uma manchinha branca na boca, que é uma lesão pré-cancerosa, ou já uma úlcera, e acaba encaminhando esse paciente precocemente. Obviamente, no sistema público, essa demanda é muito grande, e mesmo nós, lá no Hospital das Clínicas de São Paulo, existe uma fila grande para o tratamento desses pacientes. Felizmente, hoje em São Paulo, foi criado já há alguns anos o ICESP, e proporciona um tratamento mais rápido, mas a demanda ainda no Brasil é muito grande para esse tipo de doença. Temos que prestigiar o Hospital AC Camargo de São Paulo como um centro também de referência para esse tipo de tratamento, né? Conhecemos vários pacientes que foram tratados ali, e alguns com absoluto sucesso. Mas vamos agora para o intervalo, doutor André, e voltaremos ainda falando sobre o câncer que abrange cabeça e pescoço. Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Olá, meus amigos. Hoje vamos falar para o servidor público municipal de São Vicente. Servidor ou servidora, seus beneficiários e a própria população, para que tenha conhecimento de alguns fatos importantes na vida da Caixa de Saúde e Pecúlio do servidor municipal de São Vicente. Como todos sabem, eu sou o superintendente da Caixa, indicado que foi pelo prefeito Luiz Cláudio Billy, e há 2 anos estamos cumprindo lá a nossa missão. A Caixa, através de medidas, de ações, de gestão, conseguimos estabelecer um equilíbrio financeiro da mesma. E, portanto, todos aqueles convênios que dispomos entre hospitais, médicos, clínicas, laboratórios, todos eles vinham cumprindo esse vínculo de convênio com a Caixa e, consequentemente, dando assistência a todos os servidores, assistência de excelência, né? Comparável a todos os convênios maiores que nós temos na região. Cirurgias de alta complexidade, internações de UTI, atendimentos vários que vinham notabilizando o nosso trabalho. Infelizmente, de um tempo a esta parte, alguns meses para cá, começamos a ter dificuldades. Elas estão relacionadas diretamente aos repasses que a Caixa tem que dispor para poder fazer o gerenciamento de seus compromissos. A Caixa, meus amigos de São Vicente, não tem rendas próprias
depende exclusivamente dos valores que são retirados do salário dos servidores e a contrapartida que a prefeitura dá na mesma quantidade de valores. Portanto, são 3% que se tira do servidor e 3% que a prefeitura contribui. Também o Instituto de Previdência, que cuida dos inativos, ou seja, os aposentados e pensionistas, também da mesma maneira é obrigada a transferir para a Caixa os mesmos valores, para que então possamos administrá-la. Tudo isso está faltando hoje na Caixa. Dificuldades imensas, como sabem, estão ocorrendo no município. Não vamos entrar no mérito dessas questões. O fato é que as dificuldades que estamos enfrentando hoje, com interrupções de atendimentos, de alguns convênios, e alguns até muito importantes, como alguns hospitais de ponta, evidentemente estão ocorrendo exatamente porque não tem chegado para a Caixa esses valores que são imprescindíveis para que nós possamos administrá-la e fazê-la funcionar. Por isso eu gostaria de mandar essa mensagem a todo o nosso corpo de servidores, beneficiários da Caixa, para que tenham paciência, que certamente iremos resolver os problemas. Isso são questões temporárias, que certamente passarão. A Caixa tem mais de 40 anos de existência, ela não vai acabar. Portanto, fica essa mensagem de esperança e lá no gabinete da superintendência estamos às ordens para dar todas as informações complementares a essa mensagem que estou deixando para todos os senhores e senhoras. Então, um grande abraço a todos e tenho a certeza que poderemos em breve ter notícias melhores para todo o público servidor da Caixa de São Vicente. Um abraço a todos. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta. Programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui na TV Unisantos, canal 40 HF 12 NET. Queríamos salientar mais uma vez e enaltecer a questão do Golf Clube. Evidentemente que o golfe é um esporte que volta agora para as Olimpíadas, depois de décadas de ausência, e portanto é um motivo de grande euforia aqui do pessoal do Golf Clube, uma vez que temos uma equipe brasileira que vai disputar, evidentemente, os jogos na modalidade de golfe. E aqui mesmo no clube temos atletas de alto gabarito e que certamente poderão eventualmente ser escalados para disputar pelo Brasil a modalidade do Golf Clube. Além disso, o nosso clube está comemorando neste ano 100 anos de existência. É uma marca histórica aqui para o Golf Clube, que, como sabem, foi fundado pelos ingleses e agora completa 100 anos de existência. Como diz o Paulo Eduardo Costa, ex-presidente aqui do Golf Clube, ele sempre diz que somente os fortes chegam a 100 anos. Então, mais um motivo de grande satisfação e alegria para todos nós aqui que participamos, nós aqui do programa, aqui no Golf Clube de São Vicente. Venham conhecer aqueles que não jogam golfe, mas gostam da modalidade. Venham aqui ao clube para conhecer essa maravilha, 266 mil metros quadrados de área verde preservada. Muito bem, estamos entrevistando hoje o Dr. André Vicente Guimarães, que é um médico especializado em cirurgia de cabeça e pescoço e que está nos trazendo considerações importantes sobre as doenças que incidem nesta região do corpo humano. Doutor André,
tem sido destacado em alguns meses, exatamente para enfatizar o tratamento de determinadas doenças, a colocação de cores naquele mês. Assim foi o outubro rosa, o novembro azul, e agora temos em julho, o julho verde. Gostaríamos que o senhor explicasse ao público telespectador qual é o objetivo de dar a este mês de julho essa especificação. O Julho Verde foi uma data criada no ano passado, durante um congresso internacional na cidade de Nova York, liderado pelo professor Jiatin Shah, do Memorial Hospital de Nova York, que é um centro importante. Inclusive também foi por ocasião do 100º aniversário de criação do serviço, assim como do Golf Club. Só os fortes sobrevivem, permanecem. E assim é um serviço que tem formando membros. Eu tive a oportunidade de participar do serviço por algum tempo. E esse serviço decidiu criar o Dia Internacional do Câncer de Cabeça e Pescoço, que foi no dia 27 de julho, por ocasião do congresso no passado, e deu uma diretriz inicial que todo mês de julho fosse lembrado com o mês do câncer de cabeça e pescoço. Isso porque é um tumor que acomete cada vez mais indivíduos da nossa sociedade, citando, por exemplo, atores acometidos como Michael Douglas, teve um tratamento de um câncer de garganta há 4, 5 anos atrás, com sucesso. George Harrison também teve um câncer de cabeça, pescoço, de garganta, faleceu. O ex-Beatle, como é que chamava? O Kojak. Kojak teve um câncer de laringe avançado. Lembrando que naquela ocasião, os tumores de cabeça e pescoço não tinham um tratamento tão bem arrojado, balizado. Hoje em dia, com boa técnica de cirurgia, de reconstrução, de rádio, de quimioterapia, propicia não só o tratamento desses pacientes, quanto a reintegração desse paciente à sociedade, tão bom quanto ele era antes. Lembrando que, então, o Julho Verde marca exatamente, é um marco de 100 anos de tratamento específico do câncer de cabeça e pescoço, e esses pacientes com câncer de cabeça e pescoço podem ser tratados das mesmas formas como qualquer centro do mundo, porque existem centros que se comunicam entre si. O Hospital do Câncer, o ICESP, a nossa residência aqui em Santos, nossos hospitais também. Existe uma comunicação científica a nível de aulas, de troca de informações, então o paciente é tão bem tratado em qualquer um desses centros. Bom, as doenças que incidem sobre a cabeça e pescoço, algumas delas avançadas, evidentemente, quando se faz o diagnóstico tardio, e que acabam no tratamento sendo utilizados medidas extremas, né? Cirurgias mutiladoras, etc. Logicamente que neste caso, doutor André, a especialidade passa a necessitar do concurso de outras especialidades, não é isso? Exatamente por causa dessas consequências. Então gostaríamos que o senhor explicasse essa dimensão maior que se tem que dar a essa especialidade. Perfeitamente, o senhor tem toda a razão. Existe hoje em dia o tratamento chamado multidisciplinar para o câncer. Isso não ocorre só em câncer de cabeça e pescoço. Por exemplo, em câncer de mama, onde é removido a mama ou parte da mama e é feita uma reconstrução. Em cabeça e pescoço não é diferente. Quando há necessidade de remoção de parte de um órgão, por exemplo, da língua, pode-se reconstruir com retalhos, ou seja, um músculo de outra região do corpo, que é levada para a região da língua e é feita uma conexão dos vasos, dos nervos, propiciando uma reparação quase que perfeita daquele órgão. Da parte da pele também se pode levar pele, se pode levar transplantes de vasos, de órgãos por onde passa a comida, do esôfago. Pode-se remover um pedaço do intestino, levar para a região do esôfago, fazer uma cirurgia que se liga a esses vasinhos e aquela parte do intestino funciona como se fosse esse canal que leva o alimento da boca ao estômago, chamado um novo esôfago. Então a reconstrução, através de microcirurgia, é fundamental para pronto restabelecimento desse paciente. Não só isso, como também há necessidade de outros profissionais. Por exemplo, o dentista,
que vai tratar desses pacientes, prevenindo cáries durante o tratamento radioterápico ou removendo os dentes, que são focos de infecção, antes de fazer o tratamento cirúrgico da região da boca. O psicólogo, obviamente, porque esses pacientes sofrem impacto social, o impacto da doença. Muitas vezes, no início, o tratamento da cirurgia é uma cirurgia mutilante, vai mudar a fisionomia do paciente, enquanto ele aguarda uma reconstrução que nem sempre fica boa da primeira vez. Muitas vezes há necessidade de algumas reconstruções cirúrgicas para tornar esse indivíduo mais socialmente aceito. Mas isso falando de doenças avançadas. Quero lembrar sempre que é uma doença que é possível a prevenção primária, ou seja, tirando os fatores de risco, diminuindo-se a bebida alcoólica, evitando-se o cigarro e hoje em dia com a demanda do vírus do HPV, fazendo-se exames que possam prevenir a contaminação por esse vírus. Então, evitando a contaminação do HPV através da troca indiscriminada de parceiros sexuais, sem a devida proteção. Além disso, há necessidade também dos fonoaudiólogos na reabilitação tanto da fala quanto da deglutição desses pacientes, porque mexendo-se na cavidade oral, mexendo-se na laringe, onde tem as cordas vocais, esses pacientes têm uma facilidade com que esse alimento vá direto para os pulmões. Então a reabilitação com fonoaudiólogo é fundamental. Muito bem, eu tenho assim uma visão bem clara dos aspectos que o Dr. André está colocando aqui, e até vou aproveitar para dar um grande abraço ao Norberto, um primo nosso, que teve, infelizmente, também um câncer desse porte que o Dr. André destacou, e que foi tratado lá no AC Camargo, isso está 20 anos atrás, está aí vivo, firme, mostrando então, portanto, que é uma doença perfeitamente curável, né? Desde que se enfrente no momento certo, precocemente, para que as repercussões sejam menores, não é isso? Perfeito. A prevenção é o primeiro passo, como eu lhes falei, e obviamente o diagnóstico precoce, mesmo que o senhor não imagine que possa ter algum problema, um tumor, procure sempre o cirurgião dentista, procure o otorrinolaringologista, procure o cirurgião de cabeça e pescoço, porque aquela manchinha, aquela afta que não cicatriza em uma semana, 10 dias, deve ser melhor avaliada e investigada por um especialista. Muito bem. Nós precisamos fazer um intervalo agora, doutor André. Nós gostaríamos, na volta, de falarmos sobre uma das glândulas que envolvem o pescoço, que é a tireoide, né? Certamente tem uma série de assuntos sobre esse tema, especialmente lembrando que a tireoide é uma glândula que tem uma função importantíssima no nosso organismo e que, quando atingida por doenças graves como a tireoide, os câncer, né, merecem um tratamento cirúrgico, às vezes, né, conforme o senhor vai destacar, e, portanto, será de absoluto interesse do nosso público telespectador. Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta. Programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui na TV Unisantos, canal 40 UHF, NET 12. Nosso programa gravado aqui nas maravilhosas instalações do Golf Clube de São Vicente.
Lembramos ao nosso público que o nosso programa agora tem 3 versões, nas terças, quintas e sábados, a partir sempre das 13 horas. Portanto, terças, quintas e sábados, os senhores são convidados a assistir o programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, para nosso prazer e satisfação. Hoje nós estamos entrevistando um médico especialista em doenças da cabeça e pescoço, Dr. André Vicente Guimarães. Dr. André, no bloco anterior, começamos a falar sobre uma glândula importantíssima no corpo humano, que é a tireoide, né? Além das funções próprias da glândula, ela também é cometida em muitas oportunidades de doenças importantes. Então, gostaríamos que o senhor enfatizasse quais são essas doenças e, dentro da sua especialidade, quais os tipos de tratamento que são realizados. A glândula tireoide é uma glândula importante porque o hormônio que ela produz acaba agindo em conjunto com o hormônio das outras glândulas. Ela serve como um catalisador, serve como basicamente um acelerador. Daí a sua importância. A glândula tireoide, né, que todos nós temos, muitas vezes surge um paciente, doutor, eu estou com tireoide, né? E a gente acaba dando risada e explicando para a pessoa que é normal, ainda bem que o senhor tem tireoide, né? Então, ter tireoide não é doença. O problema é que a glândula tireoide pode ser sede de doenças que alteram a sua função. Ou, por exemplo, a produção a menos do hormônio da tireoide pode levar a uma doença chamada hipotireoidismo. Aliás, que é a doença mais comum da glândula tireoide. Isso pode fazer com que a pessoa trabalhe em câmera lenta, tenha um raciocínio mais lento, tenha um pouco de ganho de peso, tenha queda de cabelos, unha quebradiças, um aumento de peso, um inchaço nas pernas, como também outras doenças podem ter essas mesmas manifestações. É muito gozado, porque muitas vezes chega um paciente gordinho, acima do peso, doutor, tenho certeza que eu tenho problema na tireoide. Você fala, olha, é possível que tenha, mas estatisticamente só 5% dos gordinhos realmente tem uma disfunção na tireoide. A imensa maioria das vezes é alteração de uma dieta inadequada, falta de atividade física e assim por diante. Um outro problema da glândula tireoide é a produção do hormônio em excesso, que é o chamado hipertireoidismo. E existe uma doença muito característica do hipertireoidismo, que é a doença que a pessoa fica com os olhos saltados, que é chamada doença de Graves. Tem um ator da Globo também que tem os olhos bem saltados, assim, bem característico, fica com os olhos abertos, etc. Então, essas são as doenças relacionadas à função da tireoide. E existe o grande medo, a grande paura, principalmente dos telespectadores, é da presença de nódulo na tireoide. Lembro que aproximadamente 1/3 a 1/4 da população feminino, acima dos 40 anos, que tem filhos, deve ter nódulo na tireoide. No entanto, somente 1% desses nódulos da tireoide é o câncer da tireoide. 99% são nódulos benignos. Esses nódulos não têm nenhuma repercussão com relação à produção do hormônio da tireoide. A pessoa pode ter a sua tireoide funcionando perfeitamente e a ocorrência desses nódulos. E que esses nódulos a pessoa também não sente nada, não sente dificuldade para engolir, não há alteração vocal, a menos que esses nódulos sejam muito pronunciados e certamente as pessoas, o seu vizinho, ou mesmo uma fotografia antiga, você vai olhar o pescoço, como era antes, e vai observar que existe um abolamento nessa região. Nesse caso, dá-se o nome do bócio, é isso? O bócio seria aquele crescimento da tireoide causando aquele problema estético, não é isso? Exatamente. O bócio é a linguagem médica para o aumento da glândula tireoide, seja devido à presença de um nódulo ou mais nódulos, ou mesmo a tireoide estufadinha, gordinha, como acontece em algumas adolescentes por influência do hormônio feminino que atua na tireoide, fazendo com que a glândula fique aumentada. A presença de nódulo na tireoide tem sido cada vez mais detectado. E o que acontece mais hoje em dia, para curiosidade, é que não é detectado através do exame físico. A pessoa está, por algum motivo, fazendo o exame ultrassonográfico da região do pescoço para avaliar se existe alguma veia entupida, por um caso de dor, assim por diante, e o nódulo acaba sendo detectado acidentalmente. Ou seja, é uma notícia não esperada. E a pessoa fica apavorada.
Então, o que eu quero explicar, aproveitando a grande penetração do programa e vocês aí em casa, é que não se preocupem. É óbvio que vai necessitar uma avaliação mais pormenorizada, se esse nódulo tem indícios de suspeita de tumor, ou se esse nódulo é um nódulo benigno que pode ser acompanhado, e assim por diante. Então, daí a necessidade de procurar um médico endocrinologista ou um cirurgião de cabeça e pescoço para ter uma avaliação. Mas não há necessidade de preocupação de início. Doutor André, também se fala muito a respeito, tem sido motivo às vezes de problema, até no passado, as questões de certas carências de alguns sais, né, de algumas substâncias químicas no organismo. Isso poderia influenciar também essas doenças que o senhor acabou de citar? Seguramente. A substância principal que demanda no trabalho, na função da glândula tireoide, é o iodo. No passado, a década de 30, 40, 1930, 1940, as pessoas que habitavam a região do meio, do centro do nosso Brasilzão, região do Goiás, não tinham contato com o iodo da praia, não tinham contato com isso. E elas eram portadores de tireoides muito volumosas, chamados bócios regionais, bócios endêmicos, porque era característico daquela região. Já há mais de 30 anos, existe uma portaria do Ministério da Saúde, na qual na qual determina que no sal de cozinha, no sal industrializado, seja adicionado o iodo. E com isso fez com que essas tireoides, por carência do iodo, não mais ocorressem em nosso país. Lembro a vocês que ainda existem, na nossa América do Sul, uma região muito grande, e que nos Andes, o pessoal consome sal gema, que não tem iodo, ainda existem populações de determinadas partes do nosso mundo, da nossa América do Sul, que existem populações com tireoide bastante volumosa pela falta do iodo. Quer dizer, o iodo que estaria carente no sal que é extraído de certas minas, né? Sal gema, o minério, exatamente, de sal, né? O minério de sal. Já não ocorrendo com o sal marinho, que já seria mais rico em iodo, é isso? Muito cuidado, porque o sal marinho, existem determinadas dietas, modismos, né? Não, vamos usar esse tipo de sal, esse tipo de alimento. Então precisa ver se essa fonte de consumo de sal que a pessoa está obtendo, se existe no rótulo uma indicação que está contendo iodo. A maior parte do sal que se compra no supermercado contém o iodo. Existiu uma variação na portaria, há uns anos atrás, na qual eles diminuíram a quantidade de iodo do sal. Porque o que se deve comer hoje é 2 gramas de sal ao dia, para evitar hipertensão, evitar doenças do rim. E observaram que o brasileiro come em média 12 gramas de sal por dia. E com isso talvez estivesse consumindo uma quantidade de iodo a mais, além do desejado. O que fizeram? Reduziram a quantidade de iodo. Só que a política deve ser reduzir a quantidade de sal, não de iodo. E depois de alguns anos, questão de 2, 3 anos atrás, já voltou-se a titulação de iodo que é realmente preconizada pela Organização Mundial de Saúde. Muito bem, são informações importantes, até porque nas gôndolas dos supermercados, quando você vai buscar algum produto, deve ser comum. Está aumentando essa prática salutar de se observar a formulação daqueles alimentos, as quantificações dos diversos produtos que tem aquele alimento. E no caso, conforme destacou o doutor André, sempre é bom a gente, então, no sal, verificarmos lá se realmente existe lá o iodo, etc. Não é assim? Perfeitamente. Não só, como o doutor Hélio lembrou bem, a procura de uma qualidade de vida melhor, uma boa saúde, começa pela alimentação. Então, olhar o rótulo dos alimentos, para podermos nos livrar de alimentos que contenham muito sal, os salgadinhos que as crianças adoram, geralmente é uma quantidade de sal muito grande, sopas industrializadas, assim por diante, e também outras substâncias que estão associadas ao câncer, de uma forma geral, que são as gorduras, principalmente aquelas gorduras saturadas. São aquelas gorduras que podem aumentar uma gordura interna do organismo, estar associada a câncer do intestino, principalmente. Muito bem. Bom, aí chegamos naquilo que foi o ponto que o senhor destacou ao início, na tireoide, as questões do câncer de tireoide, não é isso? Sempre o tratamento será cirúrgico? Na imensa maioria das vezes,
não temos a confirmação do câncer da tireoide quando indicamos uma cirurgia da tireoide. A cirurgia da tireoide, para os senhores entenderem, ela é indicada em 3 circunstâncias. A primeira indicação é quando há suspeita de câncer da tireoide. Isso é feito através do exame chamado punção aspirativa por agulha fina. Vamos abrir um parênteses aqui. Esse exame ele é realizado sobre o exame de ultrassonografia, na qual o médico patologista vai espetar uma agulhinha de insulina direcionada pelo ultrassom no nódulo e vai aspirar uma pequena quantidade de células para que, à luz do microscópio, ele possa dizer: doutor, isso aqui é um nódulo suspeito de câncer, ou esse nódulo é um nódulo benigno. Nos nódulos benignos, que ocorrem na maioria das vezes, se recomenda um acompanhamento através de exame de ultrassom a cada 6 meses. Já quando há uma suspeita de câncer da tireoide ou uma confirmação pela punção, esse indivíduo requer cirurgia. Então, a primeira indicação de cirurgia da tireoide é suspeita de malignidade. Uma segunda indicação são aqueles bócios volumosos, ou seja, aquela tireoide muito volumosa, que pode comprimir ou estar comprimindo órgãos adjacentes. Que órgãos são esses? O esôfago, onde passa a comida, a traqueia, por onde passa a respiração. Então, existem pacientes que se queixam de, ao deitar, sente um desconforto na região do pescoço, fica com a respiração dificultosa. Pode ser uma tireoide aumentada, muitas vezes não visível, porque ela só pode ser mergulhante para a região aqui de dentro do tórax, chamado tireoide mergulhante. E um bócio mergulhante? Um bócio mergulhante, isso. O público já está até sabendo o jargão aqui do bócio. Então, é uma indicação pela compressão. E a terceira indicação, nos casos de hipertireoidismo, quando a glândula tireoide produz o hormônio em excesso e a pessoa não tem indicação de fazer o tratamento com aquele iodo radioativo, ou não tem indicação de tratamento com medicação, ou porque quer se tornar uma gestante, ou porque está tendo efeitos colaterais, a cirurgia também é uma boa saída. Então, são essas 3 indicações de cirurgia da glândula tireoide. E a cirurgia, para os senhores entenderem, não é que vai ser colocado alguma coisa. Parte ou toda a glândula tireoide é removida. E quando toda a glândula tireoide é removida, há necessidade da complementação com hormônio tireoidiano, que é um comprimidinho pela manhã, antes do café, que exerce exatamente a mesma função fisiológica que o hormônio natural da tireoide produziria. No caso do tratamento cirúrgico, doutor André, quando se faz as cirurgias mais radicais da tireoide, existem certos riscos com relação a alguns nervos que existem ali na tireoide. O público certamente pode já ter ouvido falar sobre isso e gostaríamos que o senhor destacasse essa questão. Esse risco, claro, lógico, em mãos competentes, tudo é melhor, mas poderão ocorrer. Qual seria o percentual hoje, né, de acidentes que envolvam essas cirurgias mais amplas na tireoide? A tireoide, por manter uma relação anatômica com estruturas importantes, uma das quais é o nervo recorrente, que é o nervo que faz a movimentação das cordas vocais, são 2, um de cada lado da tireoide. Então, o cirurgião, por mais habilidoso que seja, muitas vezes a doença, o tumor, ele já está extravasando, já está ultrapassando os limites da glândula tireoide, está abraçando esse nervo. Então, é um critério, muitas vezes, que o cirurgião tem que ter, muitas vezes, de sacrificar esse nervo da voz, tá, em pró da remoção de toda a doença e tornar essa pessoa curada. No entanto, existe também o risco da manipulação desse nervo e que ele deixe de funcionar. Chama-se uma lesão do nervo recorrente. Isso implica numa rouquidão temporária ou definitivamente. Isso vai depender se o nervo foi só manipulado ou foi seccionado. De literatura, o risco da lesão desse nervo varia em torno de 2% a 15%. Obviamente, quanto mais experiência o cirurgião tem, uma equipe, hoje em dia nós temos métodos eletrônicos de monitorização desse nervo durante a cirurgia, na qual, quando o cirurgião detecta o nervo, ele tem um equipamento que vai mostrando se o nervo está íntegro durante a cirurgia. Então, se ele faz alguma manobra mais brusca, o aparelho indica que o nervo está sendo tracionado. Então, antes dele lesar o nervo, ele para a sua manobra. E ele opta por tornar como se fosse uma rota. Ele vai mudar a rota, o piloto do avião vai mudar o caminho da rota, porque tem uma nuvem, tem alguma coisa que possa levar para um desfecho desfavorável. Esse equipamento, inclusive agora, a ANS, a Agência Nacional
de saúde suplementar está exigindo nos convênios que seja utilizado esse equipamento, que aliás é um avanço fantástico, né, para prevenir essas lesões que possam ocorrer na cirurgia. Sem dúvida. Nós começamos já a operar os pacientes antes do advento dessa tecnologia. Hoje em dia a gente conversa com colegas mais experientes quanto a quão arriscado nós já fomos, né? Mas não havia esse tipo de tecnologia. E hoje a gente começa a aliar e perceber, obviamente tem falhas a tecnologia, então no primeiro momento você se maravilha, depois você percebe que pode ter falhas. E cada vez mais você vai se associando à tecnologia e sem dúvida alguma ela traz um grande benefício, um conforto e segurança para o médico que está sendo operado, bem como uma segurança para o paciente também, que é possível ser utilizado esse tipo de tecnologia. Da mesma maneira como um paciente que vai para uma cirurgia, obviamente está estressado pelas expectativas, também o médico, nesse caso da cirurgia tireoide, talvez seja uma das indicações de um tratamento que mais estresse dá ao médico. Exatamente quando vai a operação da tireoide, aquele estresse em função das consequências que o senhor acabou de destacar, né? O médico fica preocupado com relação a possíveis lesões do nervo recorrente. Eu não acredito que o termo talvez preocupado, porque imagina o senhor um oftalmologista, vai fazer uma simples cirurgia de catarata, né? E o olho é tudo ou nada, né? Ou a cirurgia fica boa ou não fica boa, não tem mais ou menos. Então isso acontece da medicina, é inerente à nossa profissão. O ortopedista vai colocar uma prótese na perna, ou a perna fica boa, ou seja, o indivíduo pode andar, caminhar, correr sem dor ou não fica boa. Então nós estamos acostumados a lidar com esse tipo de situação. É claro que com a tecnologia aumenta a segurança para o paciente, aumenta a segurança para o indivíduo e até nos casos, talvez onde parássemos a cirurgia, nós podemos ir um pouquinho mais à frente, porque nós temos a garantia que o nervo está funcionando. Então talvez nós possamos ser um pouco mais radical nos casos que necessitam, tendo o objetivo uma maior chance de cura desse paciente. Muito bem, doutor André. A especialidade, evidentemente que ela é relativamente recente, mas como é que está no momento o crescimento do número de médicos que se dedicam a essa especialidade, uma vez que a demanda, embora não tão grande, conforme o senhor destacou, das doenças que envolvem a cabeça e pescoço, mas é necessidade que teremos sempre de ter novos cirurgiões habilitados nesta área. Como está o crescimento nas residências médicas do interesse de médicos recém-formados em se especializarem na sua especialidade? Uma pergunta muito interessante, doutor Hélio. A cirurgia de cabeça e pescoço não tem um apelo orçamentário, um apelo financeiro grande. Acho que esse é o motivo principal que faz com que a quantidade de médicos que a procurem seja pouco. Para os senhores terem ideia, no Hospital das Clínicas de São Paulo, que temos 5 vagas por ano de residência de cirurgia de cabeça e pescoço, ou seja, a pessoa precisa fazer 2 anos de cirurgia geral antes, mais 2 anos de cirurgia de cabeça e pescoço, em torno de 5, 6 candidatos por vaga. Em Santos nós temos uma residência e a quantidade, geralmente 2, 3 candidatos por vaga. Não sei se é muito ou é pouco, mas se for comparar com dermatologia, 60 candidatos por vaga, cirurgia plástica, 60, 70, 80 candidatos por vaga, né? E assim por diante. Então, a cirurgia de cabeça e pescoço, eu diria para o senhor que é uma especialidade que está equilibrada em relação à procura. No entanto, o nosso país, por ser um grande território, uma população volumosa, necessitaria de mais profissionais. Mas quem sabe, talvez uma mudança na política de saúde, uma mudança na política de reconhecimento, não só nós, profissionais da saúde, como profissionais de outras áreas, do engenheiro, do arquiteto, assim por diante, possa fazer com que esses profissionais se multipliquem e possam espalhar seu conhecimento técnico, ajudando melhor a população em qualidade de vida e assim por diante. Além da demanda que já falamos, também há uma certa, pela grande qualificação do cirurgião nessa especialidade, haverá sempre a necessidade de mais profissionais, talvez acima da demanda, exatamente porque os próprios órgãos públicos, o SUS e mesmo os convênios,
cada vez mais se exige a presença do cirurgião de cabeça e pescoço para o atendimento à população. Talvez por isso também haveria necessidade, é claro, de nós termos sempre, dentro da formação dos médicos, mais candidatos, conforme o senhor destacou. 5 na nossa região, mais 5 lá em São Paulo, me parece, olhando assim, parece um número pequeno, não é? Isso que eu lhe disse é a relação candidatos-vagas. Por ano, eu não tenho de cabeça ao certo, o doutor Rogério vai me matar, porque o nosso presidente, ele é meu sócio, mas eu creio que sejam em torno de 25 cirurgiões de cabeça e pescoço formados nesses diversos centros do nosso país. É uma demanda pequena, é uma quantidade de número absoluto muito pequeno para o tamanho do nosso país. Bom, deve ficar claro para nosso público, e o doutor André enfatizou com bastante eloquência essas questões, de que as pessoas não devem demorar para procurar o especialista. Quando sentirem algumas dessas lesões que foram aqui destacadas, né, uma rouquidão que apareceu inesperadamente, muito prolongada, lesões da cavidade oral, né, dentro da boca, aquelas aftas que nunca cicatrizam, devem procurar com bastante presteza o cirurgião. E de preferência o cirurgião de cabeça e pescoço, porque ele detém a tecnologia e as habilidades necessárias para que essas doenças sejam efetivamente debeladas a tempo, né, e que o paciente possa ter uma qualidade de vida preservada. Mas, doutor André, infelizmente, o nosso programa, como sempre falamos, é curto, né, e passa rapidamente. São inúmeras as questões que nós podemos aqui abordar, mas infelizmente o tempo chegou ao fim, já estamos avisando aí que o programa está terminando. Então, agradecendo e honrados pela sua presença, nós oferecemos novamente as câmeras e microfones da TV Unisantos para as suas despedidas. Muito obrigado, doutor Hélio, muito obrigado, telespectadores que nos aturaram aí por esses minutos, e é um prazer ter dado essa entrevista aqui, principalmente nesse lugar tão bacana, tão bonito, e realmente é uma entrevista inusitada para mim, por estar num lugar muito especial. Muito obrigado, doutor Hélio. Ganhou nosso público telespectador com todas as informações que o doutor André Vicente Guimarães nos passou. Bem, nós estamos partindo, prometendo voltar em breve com um outro programa, Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui sempre pela TV Unisantos. Um grande abraço a todos.